Das 7 cartas que foram enviadas para as igrejas, nós estamos estudando as 5 cartas que são um chamado para o arrependimento. Tiátira era a menor das 7 cidades às quais as cartas do Apocalipse foram escritas. Não tinha nenhum templo devotado ao culto dos imperadores, de sorte que os cristãos não eram tão perturbados por aquele culto como as igrejas precedentes. O problema desta igreja centralizava-se nas situações comprometedoras criadas pelos interesses comerciais. Tiátira era uma cidade industrial, célebre pelos seus muitos grêmios comerciais. Sem que se tornasse membro do seu determinado sindicato comercial, seria quase impossível a pessoa manter seus negócios. A dificuldade no caminho do cristão que se unia a tais grêmios era a necessidade de participar das periódicas refeições comuns, quando se comia carne que fora dedicada a uma deidade pagã, talvez o padroeiro do grêmio a qual a pessoa fazia parte. Pode-se entender que os certos cristãos liberais não hesitariam em participar de tais festividades, alegando que um ídolo não é nada, conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Entretanto, estas festas não continham apenas comidas sacrificadas a ídolo, mas também eram recheadas de licenciosidade. A prostituição tomava conta dos participantes destas festas. Provavelmente, para os cristãos de Tiátira, negócio é negócio. Tudo era lícito para se fazer um bom negócio. Vendia os princípios cristãos em nome do lucro. Sabemos que, mesmo entre os cristãos hoje, muitos procedem assim como os irmãos da igreja de Tiátira. Negócio é negócio. Pessoas mentem para terem lucros, para venderem bem seus produtos. Pessoas não pagam impostos devidos para poderem ter lucros maiores. Afinal, negócios são negócios, religião é religião. Mas precisamos estar atentos ao conteúdo desta carta, porque serve para nós também hoje. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer está em Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O interessante desta carta é a ênfase que Jesus dá às últimas obras. Se analisarmos os versos abaixo, poderemos entender que estas últimas obras estão associadas ao pecado da prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, para que pudessem, desta forma, manterem-se dentro das gremiações e poderem continuar lucrando. Jesus nos conhece. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 20 diz: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel... Veja, Jesus exige um posicionamento dos seus discípulos. Jesus exige uma igreja santa. Jesus não aceita o pecado na igreja. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está preparando uma noiva sem mácula, sem ruga para Jesus. Isto é, sem defeito, sem pecado, uma igreja gloriosa. Conforme podemos ler em Efésios, capítulo 5, verso 27. No entanto, a igreja de Tiátira tolerava os ensinos dessa falsa profetisa, mulher essa que foi comparada com Jezabel.
que era a mulher de Acabe, rei de Israel, que conduziu o povo à idolatria e feitiçarias. A igreja fazia de conta que não estava vendo a prostituição e nem seus membros comendo carnes sacrificadas a ídolos conscientemente, a fim de obterem lucros, poderem continuarem fazendo bons negócios. Não abriam mão de uma vida abastada, não abriam mão de uma vida lucrativa e dessa forma vendiam sua fé. E lendo essa carta, fico pensando se não continuamos praticando os ensinos de Jezabel. Quero destacar aqui 2 tipos de prostituição. Primeiro, a prostituição no relacionamento com Deus. Passamos a cultuar outros deuses, como Jezabel, mulher do rei Acabe, que levou o povo de Israel a praticar e adorar os Baalis. Quando não abrimos mão do lucro e vendemos nossa fé, a nossa ética, os nossos valores, os nossos princípios do reino de Deus, em prol deste lucro, é porque nós adoramos o dinheiro e não a Deus. A segunda prostituição se encontra nas relações humanas. Homens casados se prostituindo, vivendo em adultério. Ambas as prostituições são demoníacas e ambas aconteciam nesta igreja de Tiátira. Quantas vezes participamos de festas onde as comidas são oferecidas aos ídolos e comemos conscientemente este alimento, sabendo que são oferecidos para Cosme e Damião, ou para São João, para Santo Antônio, para qualquer outro ídolo. Os nomes dos ídolos podem ter mudado, mas a essência da festa é a mesma. Não devemos participar de determinadas festas, não porque a comida pode nos fazer mal, porque tudo que você orar e santificar é santificado, mas por causa de nossa consciência. Apocalipse capítulo 2, 21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus é misericordioso. Mais uma vez nos deparamos com um Deus cheio de graça. Veja só, Jesus estava vendo o pecado daquela igreja. Seu coração estava entristecido. O povo o estava traindo. Entretanto, Jesus deu àquela igreja um tempo para que ela se arrependesse. Jesus continuava com seus braços estendidos, esperando por eles. O triste dessa história é que ela não se arrependeu. E provavelmente alguns de seus admiradores também não tenham se arrependido. Jesus foi obrigado a puni-los, como podemos ler. Apocalipse capítulo 2, 22 nos apresenta que Jesus é justo juiz. A mulher adúltera estará confinada à cama. Que fim para uma mulher que vivia rodando sua saia diante dos homens, presa a uma cama, seu corpo se definhando diante a falta de exercícios, seus músculos aos poucos vão se tornando flácidos. Os amantes que antes vinham até ela para possuí-la agora fogem dela. Ninguém quer ficar cuidando de uma mulher mal-humorada que não consegue mais andar, que precisa de alguém para limpá-la, para carregá-la até o banheiro. Em Apocalipse capítulo 2, verso 23, nós vemos que o julgamento também viria sobre aqueles que com ela pecaram. Jesus não nos dá fardo pesado demais. Apocalipse 2, 24, nós vemos que para aqueles que não se deixaram ser levados pelos ensinos de Jezabel, Jesus tinha bênçãos para dar. Que maravilha! Ele não deu nenhum mandamento novo, apenas conservai o que tens. Continue firme como estão, fiéis como são, até que eu venha.
E o texto termina com uma promessa aos vencedores, promessa para aqueles que permanecerem firmes na sua fé, promessa para aqueles que não se venderem por lucros, promessa para aqueles que não deixarem que seus corações sejam tomados por ídolos, que não entrarem no adultério, que se mantiverem firmes em santidade, firmes na sua fé. Promessa para você, para mim. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito de Deus possa te conduzir de vitória em vitória até que Cristo seja manifesto. Deus te abençoe.